eu sou Eugênia Guiar e é sempre uma alegria estar aqui na sua presença, conversando com mulheres maravilhosas sobre o protagonismo feminino. Esse é o episódio 459 do podcast Mais Mulher e o tema desse podcast é comunicação. E para falar desse tema, a gente chamou ela, que é jornalista, é maravilhosa, é especialista em comunicação, Carla Hadi. Bem-vinda, lindeza. Obrigada, Eugênia. Para mim é um prazer estar aqui com você hoje no seu programa, que tem a direção do Lucimar também, é uma alegria. Eu conheço o Lucimar há tanto tempo, está aí fazendo um trabalho brilhante na comunicação, né? Então, para mim, não podia ser melhor estar aqui com você, falar de comunicação com você aqui hoje no Mais Mulher. Ah, que delícia. E eu tenho muito a aprender, né? Esse programa, também sou muito grata ao nosso querido diretor, ali, Lucimar, que me disponibilizou, que confiou Mais Mulher em mim. Então, eu sinto que eu estou desenvolvendo bastante navegando aí nas várias áreas da comunicação. E antes da gente falar da comunicação, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória na comunicação, a sua formação, as suas especializações, por onde você já navegou aí dentro desse universo. Tá, uma história comprida, hein? Vamos resumir. Então, a comunicação, eu me apaixonei, na verdade, por comunicação, que eu me lembre, eu era muito pequena, eu devia ter uns 7 anos. Passava um programa na televisão do Discovery Channel, não, como é que é? De documentários, assim, esqueci o nome do programa agora. E eu assistia esse documentário que passava todo domingo. E eu olhava, que eu não sabia que aquilo era documentário, mas eu sabia, eu falei assim, quando eu crescer eu quero fazer isso. E aí foi, né? Quando eu tinha 16 anos, eu prestei vestibular e eu sabia que eu não podia prestar vestibular fora de Goiânia. E eu estava em dúvida entre publicidade e jornalismo. E aqui não tinha publicidade na época. Eu falei, então, escolhido está, jornalismo, né? E aí eu comecei com jornalismo, fiz uma pós-graduação em assessoria de comunicação pela UFG também, né, que foi onde eu estudei. Fiz uma outra em projetos culturais também pela UFG, mas paralelamente a isso, eu sempre trabalhei com publicidade também. Então eu vim construindo um caminho no jornalismo e trabalhando com produtoras, com agência de publicidade, com cinema, né? Então minha história se construiu nesse mix. Eu acho que no jornalismo eu fiz um pouquinho de tudo já. Eu já tive programa de rádio, programa de TV, inclusive com esse diretor aqui, né? Saudoso Tempo Cultural, que eu tive a honra de apresentar ao lado do Adriano Regis, né? E que foi uma experiência maravilhosa. Então tive alguns programas de TV, alguns programas de rádio, experiência com web, roteiro, apresentação, documentário, filme. Então, na comunicação, eu me joguei mesmo. E eu acho que comunicação, eu falo muito isso quando eu dou palestras, né? Só tem um caminho, você tem que amar, porque não é fácil. Não é um segmento fácil, um nicho fácil de trabalhar, mas se você ama o que você faz, eu acho que serve para tudo, você navega bem. E super bem. Maravilhosa, eu gosto muito assim da forma que você comunica, trazendo essa leveza, esse humor, essa espontaneidade. É muito gostoso estar na sua presença. Obrigada, gente. E nesse sentido, como que você traz um conceito de comunicação? O que é comunicação? Aí, eu falei agora mesmo, comunicação é complicado, né? Mas no conceito é bem simples, aí eu falo e você entende. Olha aí. A comunicação, ela se dá assim, quando tem uma mensagem a ser transmitida de um ponto A para um ponto B, essa mensagem chega e ela é entendida. Sim. Né? Então, esse é o princípio da comunicação. E aí a gente se enrola nas nossas trajetórias, nas nossas vidas pessoais, nos nossos relacionamentos, porque a gente quer transmitir uma coisinha aqui desse ponto para esse ponto e a gente faz assim, ó. Ou porque eu não quero me transparecer, ou porque eu não sei, ou porque eu uso uma máscara, ou porque eu não sei como fazer isso, né? E aí começa toda a confusão do universo. Acho que foi assim que começou a confusão do mundo. E no jornalismo existem várias técnicas ali que vocês
mergulham e aprendem a respeito da comunicação. Né? Por exemplo, aquele da pirâmide invertida, que é uma técnica que você fala a ideia principal e depois vai trazendo os pontos. Comunicação é só técnica? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Como que você encontrou esse caminho assim, de integrar a técnica e o que mais? Esperta você. Então, é aquilo que eu falei, né? Eu acho assim, primeiro, agora eu tô trazendo pro lado da comunicação profissionalmente, né? Então, assim, amar o que se faz, né? E quando você começa a falar de técnicas, isso não é a minha praia. Não que eu não saiba, mas é porque eu não acredito nessa comunicação no mundo hoje que a gente precisa de identificação, de trazer um lado mais humano. É muito complicado você ficar engessado nas regras, né? Porque tem um bando de coisas que são condenadas. Você não deve fazer, você não deve segurar assim, você não deve fazer assado desse jeito. E o momento ele pede às vezes uma espontaneidade que não cabe engessar. E como que você chegou na sua espontaneidade? Que é lindo de se ver, é lindo de trocar, sabe? Assim, é muito bom mesmo. Como que você chegou nesse ponto? Eugênia, eu acho que isso é uma coisa minha. Eu acho que eu tento respeitar como eu sou, né? Então, assim, claro, eu entrei numa escola de jornalismo para aprender sobre jornalismo, como ser jornalista, mas tem uma essência da Carla que é a Carla. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um teste para apresentar um programa de televisão. Na verdade, eu estava na faculdade, eu estava indo embora para casa, cansada, já era, sei lá, 1h da tarde, que eu tinha várias aulas naquele dia. E eu passei na porta do estúdio. E aí, um outro diretor também maravilhoso, que eu adoro, que é o Anselmo Troncoso, né? Ele estudava na faculdade ainda nessa época também, só que ele era de rádio e TV, acima já, um ano mais avançado que eu. E ele me viu passando na porta e falou assim: onde você tá indo? Eu falei: embora, né? Ele falou: entra aqui, vem aqui, tá tendo um teste aqui para apresentar um programa de um projeto de extensão. Teste, o que eu tenho que fazer? Você tem que decorar um negócio aqui. Eu falei: eu decorar? Não vou fazer não. Ele falou: faz. Eu entrei e eu peguei, não era um texto muito grande, eu decorei. E eu lembro que na hora que eu fui apresentar, eu ganhei o papel naquela hora. Eles falaram: você ganhou, você vai ser a nossa apresentadora. Porque o fato, a forma como que eu lidei com aquilo que eu tinha que fazer, né? Eu tava ali cansada, com fome, tentando decorar uma coisa, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, errando e rindo e me divertindo. Então é isso, eu respeito o gente. Tá tudo bem, eu sei fazer isso aqui. Peraí, posso tentar de novo? Posso recomeçar? Então, eu acho que tem questão de respeito à sua essência também, né? Eu posso querer ser melhor jornalista que eu puder ser, mas eu só vou ser essa jornalista se nela couber uma Carla, a Carla que eu sou. Uau, por mais isso no mundo. Que vocês possam encontrar quem vocês são para desenvolver essa potência que eu vejo, né? Que eu sinto aqui. E qual que são os maiores desafios da comunicação que você percebe hoje, assim, na sociedade, nos meios em que você está inserida? Quais são os maiores desafios dessa comunicação? Nossa, são tantos, né, Eugênia? Assim, eu acho que a gente pode trazer alguns, assim. Primeiro, a gente vive numa era de fake news, né? Com tecnologias cada vez mais avançadas, né? Hoje tem o deepfake, que, por exemplo, coloca a Eugênia, você está aqui apresentando, você está conversando comigo, de repente você vai ver sua imagem em outro lugar falando outra coisa. E é perfeito, ninguém vai dizer que não foi a Eugênia que falou, é a sua voz, é a sua boquinha mexendo, é a sua imagem. Você realmente estava aqui, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Para a era, porque isso pode ser uma ferramenta que pode ser usada num jogo de uma forma muito cruel. Quando a gente fala de política, por exemplo, as coisas que a gente quer viver e eleger as pessoas, né? E a outra coisa que eu acho também
A gente vive na era das redes sociais, que é uma maravilha, né? Hoje a gente escuta a música da Sibéria, graças à internet, às redes sociais. Eu não preciso que um norueguês, ou sei lá, de um lugar, de uma cidadezinha pequena, em algum lugar do planeta, do outro lado do planeta, faça sucesso mundial para eu conhecer o trabalho dele, né? Às vezes um cantor de uma cidade do interior de Goiás possa ser conhecido na Nova Zelândia. Então são as benesses, né, das redes sociais, essa aproximação que traz, mas ela também traz uma superficialidade muito grande. Hoje a gente vai ao encontro lá do Foucault, que fala das relações líquidas. O Bauman, né, também. Foi o Bauman que desenvolveu a sociedade líquida, o amor líquido, e tem uma série de livros que ele escreveu sobre isso e que é perfeito, né? O polonês estava certo. A visão dele sempre foi muito coerente sobre isso, porque hoje a gente vê uma foto e deduz um monte de coisa. É um recorte que alguém deu com uma manchete muitas vezes mal escrita, que dá um recorte muito peculiar e que você não se dá o trabalho. A gente está o quê? Parando de exercitar o nosso pensamento crítico. Sem pensamento crítico, a gente não é nada. A gente não apresenta ameaça nenhuma para ninguém, a gente é só massa de manobra mesmo. E eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que voltar a querer entender as coisas com profundidade, né? Entender mesmo. Aí você já puxa para uma solução, né? Perguntar, existe uma solução para toda essa problemática? Eu lembro que você falou no início desse nosso bate-papo que essa necessidade de ser mais ser humano. Você acha que é assim que a gente vai... É um caminho, assim, pra gente atravessar isso? O que você acha? Então, gostei dessa pergunta, porque se a gente for parar para pensar em tudo que a gente faz, aí eu vou ligar na essência de novo, né? A gente tem que olhar para nossa essência, né? E que valores que me movem, né? Que valores que me movem. Ontem eu estava numa casa de uns amigos, né? E o Otaviano, que é meu namorado, pessoa maravilhosa, escreveu na parede assim: o amor é tudo. E eu acho que sim, o amor é tudo. Então, assim, o que me move? Os meus valores são baseados nesse amor? Porque se são, eu só posso me guiar dentro disso. O meu caminho, ele vai ser dentro disso que eu acredito. Então eu acho que a essência, assim, esses valores, né? Esses valores. Quais são os valores que eu tenho? E aí eu acho que daí a gente resolve um bocado de coisa na vida, né? Eu acho que é por aí. Até, por exemplo, se eu vou ser uma jornalista, que cuidado que eu tenho que ter na hora que eu for fazer uma reportagem, que me pediram para fazer, qual que é o intuito dessa reportagem? Por que ela... Né? Se eu usar, a comunicação ela é tão importante, porque às vezes eu tenho duas palavras, são, né, sinônimas, né? E se eu escolho uma, eu prejudico aquela pessoa, porque ela abre um leque de interpretação, né? Como assim? Eu posso me referir, por exemplo, se eu vou fazendo alguma reportagem, de repente eu vou falar assim: o meliante chegou. Tará. Quando eu falo o meliante chegou, tá, apareceu por volta das 22 horas, eu já estou decretando que aquele cara é um bandido. Eu já estou dando a minha opinião. Né? Agora, se eu me refiro de outra forma, né? Então, às 22 horas, uma pessoa, né? Sei lá, me refiro de outra maneira, eu não estou já pondo tendências àquele pensamento. E são coisas muito sutis, que elas são feitas o tempo inteiro. O tempo inteiro, e é muito sutil. Né? Então a gente constrói pensamentos assim. Então, quando a gente fala dessa superficialidade, está envolvido nisso tudo. Porque qual é o tempo, o olhar que você dedica para aquilo, né? Para você entender, interpretar, o pensamento crítico, né? Peraí, isso aqui é um recorte que me foi dado.
Mas às vezes dentro desse recorte, quando você vê a figura maior, o cara que foi apresentado como bandido não é o bandido. Sim, eu vi esses dias uma reflexão nesse sentido, assim, de que quando veio a era industrial, que automatizou a força braçal, né, essa coisa dessa ação. E agora vem a inteligência artificial para automatizar esse pensamento, o pensamento. Então é muito nesse sentido, né, da presença, da consciência, E é uma outra revolução, né? E por isso que a gente está num momento assim ímpar, único, tanto que as maiores empresas que trabalham com inteligência artificial no mundo, elas mesmas pararam, falaram, a gente vai parar de desenvolver as coisas durante um tempo até que se consiga pensar em regulamentações para isso. Porque eles sabem o alcance e o poder da inteligência artificial. É muito grande e pode ser usado da maneira errada, pode ser altamente destruidor para nós em termos de sociedade, de direitos. É porque, igual você falou, é muito sutil, né? Uma palavra pode gerar um processo, uma guerra, pode gerar muita coisa, então é muito sutil. Sim. E quando a gente expande essa potência, a gente consegue ter essa visão, né, do que pode acontecer. E como que é a sua atuação com essa comunicação, assim, na sua família, no seu profissional? Como que você usa ela a seu favor? Na esfera pessoal, se você está trazendo para esse lado que você perguntou de família e tudo mais, né? A comunicação, ela não é tão fácil de lidar, porque entra o lado das emoções, né? O lado... essa interpessoalidade, né? A gente interage, não somos seres isolados no mundo, né? A gente interage o tempo inteiro, né? Como que os eventos da vida atuam e interferem no nosso humor, né? Então é um exercício, né? Diário, assim, às vezes você sabe o que fazer, como fazer, mas de repente se é um acidente, como é que você age? Uma vez eu bati um carro e eu estava errado porque eu dormi ao volante. Eu estudava ainda e eu tinha acordado, meu pai me acordou que ele estava sem carro, o carro dele estava no conselho, ele falou, minha filha, me leva no trabalho, ele era do outro lado da cidade. E eu tinha dormido tipo 4 horas da manhã. Uau! Né? Jovem, balada. Aí sabe quando você vai chegando perto de casa, você vai preparando o seu espírito para dormir, né? Eu já estava praticamente assim. Aí minha mãe fez assim no portão, assim, leva seus irmãos na escola. E aí eu entrei nesse carro e no Vaca Brava ali na T15, a T5, ela era mão dupla ainda. E eu só sei que eu dormi da T63 até quase a T10. Uau! Aí tinha um sinaleiro, assim, na T10 não, T11, né? T11 e T10. Tinha um sinaleiro, eu acordei com os meus irmãos falando assim, Carla, carro! Eu acordei e tive 2 reflexos. Eu freiei e joguei o carro pra contramão, que eu fiz super errado, né? Então eu bati no carro da frente, que bateu em 4 carros pra frente, né? E bati na árvore do outro lado da rua. Sorte que não tava passando ninguém, que senão esse é um estrago maior. E aí vem essa inteligência, né, de você saber como se comunicar. A pessoa que estava lá no primeiro carro, ela saiu do carro dela. Eu tinha acabado de olhar para minha irmã, para-brisa, ela quebrou o para-brisa com a testa, ela deu incontáveis pontos no rosto. Eu olhei para ela, achei que ela tivesse morrido. Eu estava sob impacto, tipo, matei minha irmã. No meu desespero, eu peguei a cabeça dela e falei assim, acorda! E eu não sabia como ela estava. Ou seja, uma situação muito extrema. Eu estava em estado de choque e a pessoa que foi o carro que menos estragou lá na frente, ela chegou, deu a volta no carro, olhou pra mim, me pegou assim e falou, você é doida? Você vai pagar o conserto do meu carro? Então, acho que é disso que a gente está falando. Quando envolvem emoções, ações, surpresas, essa comunicação, às vezes, ela vai sair do prumo que você espera. Eu acredito que aquela moça não era tão descontrolada assim na vida. Esse trazer o humor é muito bom, né? Ainda mais para uma situação assim. Os meus exemplos estão muito dramáticos.
intensidade, né? Então tudo isso Eu é muito bom. acho que a dramaticidade ela fica mais propensa a ser inesquecível. E se vocês querem continuar acompanhando essa mulher inesquecível, conta pra gente como é que as pessoas te acham, como que você tá nas redes, os trabalhos que você desenvolve, se você quer fazer algum convite para as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, de algum trabalho que você desenvolve. Tá legal, se alguém quiser conversar sobre comunicação, né, quiser conversar mais sobre isso, pôr esse papo mais pra frente, você pode me achar no meu canal pessoal mesmo, que é pessoal, mas assim, tá ali, a gente faz contato. Que é no Instagram, é @CarlaRadi, Carla com K, Radi, R-A-D-Y. E também da minha empresa de comunicação. A gente faz um trabalho de assessoria de comunicação, que é Olho Comunicação. E no Instagram a gente tá Olho Comunica. Olho Comunica. Uhum. E é isso. E lá, nesse perfil, aí dá pra ver umas coisas legais também, assim, de... Conteúdo não específico de comunicação, mas às vezes de programação da cidade, Legal. De alguns clientes que eu atendo super bacanas, então você vai ver ali uma dica de um show, coisa. Que delícia. É isso. Acompanhe. E esse programa, Carla, é entre mulheres, para mulheres. Uhum. Então tem essa coisa do protagonismo feminino muito forte. Você quer deixar alguma mensagem para esse feminino que está escutando e assistindo a gente nesse dia? Eu acho que a gente vive um momento especial. É um momento difícil. Ainda o mundo ainda é muito atrasado em relação a muitas questões, muitas. Mas eu acho que a gente está num caminho, era de Aquário, né? Que é a era do feminino, né? E eu acho que o feminino ele tem adjetivos muito potentes, né? Eu acho que o feminino ele traz uma leveza, ele traz uma proteção, ele traz uma dedicação, uma responsabilidade. Tem algumas características que são muito do feminino e que elas vêm para deixar o mundo melhor, né? Então, por mais que às vezes, porque o mundo nos empurra muitas vezes a tomar decisões que parece que a gente está assim naquela pranchinha do navio, do pirata, né? Tipo, se eu não fizer isso e não mergulhar nisso e aceitar tudo isso, eu vou morrer de todo jeito. Ah, não, se joga. O mar é turbulento, mas a gente sabe nadar, né? Que delícia de recado. E antes da gente finalizar, eu gosto muito dos oráculos. Eu sei. De toda essa simbologia, do acesso ao inconsciente coletivo, pessoal. Então eu te convido para escolher uma carta aqui desse tarô cigano pra gente trazer essa energia para continuar guiando a gente aí nos próximos dias. Quero essa daqui. Olha para essa carta. É pra eu virar a carta? Olha para você, entre em contato com ela. Como é que essa carta se comunica com você? Enigmática. Tem um número interessante que esse número tá sempre na minha vida. Podemos ver? Podemos? A carta 4. Linda essa carta. Tem uma casa, um jardim, um caminho. Enigmática. Muito verde. Muito verde. E além de um enigma, que mensagem mais essa carta te traz? Conforto, proteção, um porto seguro. Não é? É uma casa. Uma casa é um porto seguro. Sim. E vai muito ao encontro de tudo isso que a gente conversou. Que esse lugar seguro, a forma de a gente atravessar isso é através da nossa essência. Do que faz sentido, do que é gostoso fazer, do que faz sentido pra mim. E dessa humanidade, através do amor. Então, gratidão por essa mensagem, por essa participação. Foi muito bom receber você aqui no Mais Mulher. Obrigada a você por essa interpretação linda. Acabou, eu quero ficar mais. Vamos conversar mais 2 horas. Então, a boa notícia é que esse episódio vai estar sempre disponível. A gente pode matar a saudade e assistir sempre que quiser. Convido vocês a conferir esse trabalho, esse que vai estar sempre disponível no YouTube, nas plataformas do Goiás é Mais TV. E convido vocês também para conferir o próximo programa que vai ao ar na próxima semana, que a gente vai conversar com a Cristiane Alencar. Ela é massoterapeuta e vai trazer um pouquinho desse universo do toque pra gente, em que isso pode reverberar.
Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, você não pode perder o próximo episódio do podcast Mais Mulher. Não pode mesmo não, porque Mais Mulher é sucesso.